Continuação da leitura do livro Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari. Acho que esse capítulo agora é polêmico. Vamos lá, página 155. Os que realmente acreditam. É provável que alguns leitores tenham se contorcido na cadeira ao ler os parágrafos anteriores. A maioria de nós é educada para reagir dessa forma. É fácil aceitar o Código de Hammurabi como um mito, mas não queremos ouvir que os direitos humanos também são um mito. Se as pessoas perceberem que os direitos humanos só existem na nossa imaginação, nossa sociedade não corre o risco de desmoronar? Bem, Voltaire afirmou a respeito de Deus. Deus não existe, mas não conte isso ao meu servo, para que ele não me mate durante a noite. Hammurabi teria dito o mesmo sobre o princípio da hierarquia, e Thomas Jefferson sobre os direitos humanos. O Homo sapiens não tem direitos naturais, assim como aranhas, hienas e chimpanzés não têm direitos naturais. Mas não conte isso aos nossos servos, para que eles não nos matem durante a noite. Tais temores são justificados. Uma ordem natural é uma ordem estável. Não existe a menor chance de que a gravidade deixe de funcionar amanhã, mesmo que as pessoas deixem de acreditar nela. Por sua vez, uma ordem imaginada está sempre sob ameaça de colapso, porque depende de mitos e os mitos desaparecem quando as pessoas deixam de acreditar neles. Para salvaguardar uma ordem imaginada, são necessários esforços árduos e contínuos. Alguns desses esforços assumem a forma de violência e coerção. Exércitos, forças policiais, tribunais e prisões estão o tempo inteiro em ação, forçando as pessoas a agirem de acordo com uma ordem imaginada. Se o antigo babilônio cegasse seu vizinho, normalmente era necessária certa dose de violência para que ele cumprisse a lei do olho por olho. Quando, em 1860, uma maioria de cidadãos norte-americanos concluiu que os escravos africanos são seres humanos e devem, portanto, gozar de direitos e liberdade, foi necessária uma guerra civil sanguinária para que os estados do Sul concordassem. No entanto, uma ordem imaginada não pode se sustentar apenas por meio da violência. Requer também que algumas pessoas realmente acreditem nela. O príncipe Talleyrand, que começou sua carreira camaleônica sobre Luís XVI, para posteriormente servir ao regime revolucionário e o napoleônico, e enfim trocar sua lealdade e tempo de terminar seus dias trabalhando para uma monarquia restaurada, resumiu décadas de experiência governamental afirmando que podemos fazer muitas coisas com baionetas, mas é muito desconfortável sentar sobre elas. Um único padre muitas vezes faz o trabalho de uma centena de soldados, só que é muito mais barato e eficaz. Além do mais, não importa quão eficientes sejam as baionetas, alguém precisa empunhá-las, porque os soldados, carcereiros, juízes e policiais manteriam uma ordem imaginada em que não acreditassem. De todas as atividades humanas coletivas, a mais difícil de organizar é a violência. Dizer que uma ordem social é mantida por força militar imediatamente levanta a pergunta: o que mantém a ordem militar? É impossível organizar um exército unicamente por meio da coerção. Pelo menos alguns dos comandantes e soldados precisam acreditar realmente em alguma coisa, seja Deus, honra, pátria, coragem ou dinheiro. Uma questão ainda mais interessante diz respeito àqueles que se situam no topo de uma pirâmide social. Por que eles desejariam impor uma ordem imaginada de eles mesmos não acreditam nela? É muito comum argumentar que a elite pode fazer isso por ganância cínica, mas um cínico que não acredita em nada dificilmente é ganancioso. Não é preciso muito para satisfazer as necessidades biológicas objetivas do Homo sapiens. Depois que tais necessidades são satisfeitas, mais dinheiro pode ser gasto na construção de pirâmides, sair de férias pelo mundo, financiar campanhas eleitorais, bancar uma organização terrorista ou investir na bolsa de valores e ganhar mais dinheiro. Todas as quais são atividades que um cínico de verdade consideraria absolutamente sem sentido. Diógenes, o filósofo grego que fundou a escola cínica, vivia em um barril. Quando Alexandre Magno certa vez visitou Diógenes enquanto ele descansava ao sol e perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer por ele, o cínico respondeu ao conquistador todo-poderoso: sim, há algo que você pode fazer. Por favor, vá um pouco para o lado, você está tapando o sol. É por isso que os cínicos não constroem impérios
e que uma ordem imaginada só pode ser mantida se grandes segmentos da população, e em particular grandes segmentos da elite e das forças de segurança, realmente acreditarem nela. O cristianismo não teria durado 2000 anos se a maioria dos bispos e padres não acreditassem em Cristo. A democracia norte-americana não teria durado 250 anos se a maioria dos presidentes e congressistas não acreditasse nos direitos humanos. O sistema econômico moderno não teria durado um único dia se a maioria dos investidores e banqueiros não acreditassem no capitalismo. Os muros da prisão. Como você faz as pessoas acreditarem em uma ordem imaginada, como o cristianismo, a democracia ou o capitalismo? Primeiro, você nunca admite que a ordem é imaginada. Você sempre insiste que a ordem que sustenta a sociedade é uma realidade objetiva, criada pelos grandes deuses ou pelas leis da natureza. As pessoas são diferentes não porque Hammurabi disse isso, mas porque Enlil e Marduk decretaram isso. As pessoas são iguais não porque Thomas Jefferson disse isso, mas porque Deus as criou assim. Os livres mercados são o melhor sistema econômico não porque Adam Smith disse isso, mas porque essas são as leis imutáveis da natureza. Você também educa as pessoas o tempo todo, do momento em que nascem, você as lembra constantemente dos princípios da ordem imaginada que estão presentes em tudo. Estão presentes nos contos de fada, nos dramas, nas pinturas, nas canções, na etiqueta, na propaganda política, na arquitetura, nas receitas e na moda. Por exemplo, hoje as pessoas acreditam em igualdade. Então é moda as crianças ricas usarem jeans, que originalmente eram vestimento da classe trabalhadora. Na Idade Média, as pessoas acreditavam em divisões de classe. Então, nenhum jovem da nobreza usaria um traje de camponês. Na época, ser chamado de senhor ou senhora era um privilégio raro, reservado para a nobreza e muitas vezes adquirido com sangue. Hoje, todas as correspondências formais, independente do destinatário, começam com o prezado senhor. As humanidades e as ciências sociais dedicam a maior parte das suas energias a explicar exatamente como a ordem imaginada é tecida na trama da vida, no espaço limitado à nossa disposição. Só podemos arranhar a superfície. 3 fatores principais impedem as pessoas de perceberem que a ordem que organiza a nossa vida só existe em nossa imaginação. A. A ordem imaginada está incrustada no mundo material. Embora só exista em nossa mente, a ordem imaginada pode se entremear na realidade à nossa volta, e até mesmo ser gravada em pedra. Atualmente, a maioria dos ocidentais acredita no individualismo. Eles acreditam que todo ser humano é um indivíduo, cujo valor não depende do que as outras pessoas pensam a seu respeito. Cada um de nós tem dentro de si um raio de luz brilhante que dá valor ao significado à vida. Nas escolas ocidentais de hoje, os professores e os pais dizem às crianças que, se os colegas zombarem delas, elas devem ignorar. Somente elas mesmas e não os outros conhecem seu verdadeiro valor. Na arquitetura moderna, esse mito sai da imaginação e toma forma em tijolo e argamassa. A casa moderna ideal é dividida em muitos aposentos pequenos para que cada criança possa ter seu espaço privado, ocultado da vista, proporcionando o máximo de autonomia. Esse espaço privado quase sempre tem uma porta, e em muitos lares é uma prática aceita que a criança feche ou inclusive tranque a porta. Mesmo os pais são proibidos de entrar sem bater e pedir permissão. O quarto é decorado como o filho quiser, com pôsteres de astros de rock na parede e meias sujas pelo chão. Alguém crescendo num tal espaço não pode deixar de imaginar como um indivíduo seu verdadeiro valor é emanado de dentro e não de fora. Os homens nobres da Europa medieval não acreditavam no individualismo. O valor de uma pessoa era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que as outras pessoas diziam a seu respeito. Ser alvo de zombarias era uma indignidade terrível. Os nobres ensinavam seus filhos a protegerem seu nome a qualquer preço. Como o individualismo moderno, o sistema dos valores medieval deixou a imaginação e se manifestou na pedra dos castelos medievais. O castelo raramente tinha aposentos privativos para as crianças, ou, aliás, para qualquer pessoa. O filho adolescente de um barão medieval não tinha um quarto só seu.
no segundo andar do seu castelo, com pôsteres do Ricardo Coração de Leão e do Rei Arthur nas paredes, e uma porta trancada que seus pais não tinham permissão para abrir. Ele dormia ao lado de muitos outros jovens em um grande salão. Estava sempre à vista e sempre tinha que levar em consideração o que os outros viam e diziam. Alguém crescendo em tais condições naturalmente concluía que o verdadeiro valor de um homem era determinado por seu lugar na hierarquia social e por aquilo que outras pessoas diziam a seu respeito. A ordem imaginada define nossos desejos. A maioria das pessoas não quer aceitar que a ordem que governa sua vida é imaginária. Mas, na verdade, cada pessoa nasce em uma ordem imaginada pré-existente, e seus desejos são moldados desde o nascimento pelos mitos dominantes. Nossos desejos pessoais, portanto, se tornam as defesas mais importantes da ordem imaginada. Por exemplo, os desejos mais valorizados dos ocidentais de hoje são definidos por mitos românticos nacionalistas, capitalistas e humanistas, que estão aí há séculos. Amigos dando conselhos muitas vezes dizem uns aos outros: siga seu coração, mas o coração é um agente duplo que geralmente recebe instruções dos mitos dominantes do momento. E a própria recomendação de seguir seu coração era implantada em nossa mente por uma combinação de mitos românticos do século XIX e mitos consumistas do século XX. A Coca-Cola Company, por exemplo, promoveu o Diet Coke pelo mundo sob o slogan Diet Coke, do what feels good. Coca-Cola Diet, faça o que te faz bem. Mesmo aquele que as pessoas imaginam serem seus desejos mais pessoais, geralmente são programados pela ordem imaginada. Consideremos, por exemplo, o desejo popular de passar férias no exterior. Não há nada de natural ou óbvio nisso. Um chimpanzé macho alfa jamais pensaria em usar seu poder para passar férias no território de um bando de chimpanzés vizinho. A elite do Egito Antigo gastou uma fortuna construindo pirâmides e mumificando seus cadáveres, mas quase ninguém pensou em ir fazer compras na Babilônia ou ir esquiar na Fenícia. As pessoas hoje gastam grandes somas de dinheiro com férias no exterior porque realmente acreditam nos mitos do consumismo romântico. O romantismo nos diz para aproveitar ao máximo o nosso potencial humano, devemos ter tantas experiências diferentes quanto possível. Devemos nos abrir a um amplo leque de emoções, experimentar vários tipos de relacionamentos, provar culinárias diferentes, aprender a apreciar diferentes estilos de música. Uma das melhores maneiras de fazer tudo isso é escapar da nossa rotina diária, deixar para trás nosso cenário familiar e viajar para terras distantes, onde podemos vivenciar a cultura, os aromas, os sabores e as normas de outros povos. Ouvimos repetidas vezes os mitos românticos sobre como uma nova experiência abriu meus olhos e mudou minha vida. O consumismo nos diz para sermos felizes, precisamos consumir tantos produtos e serviços quanto possível. Se sentimos que algo está faltando ou fora do lugar, provavelmente precisamos comprar um produto, um carro, roupas novas, comida orgânica, ou um serviço, limpeza doméstica, terapia de casais, aulas de yoga. Todo comercial de televisão é mais uma pequena lenda sobre como consumir algum produto ou serviço, como isso tornará nossa vida melhor. O romantismo que encoraja a variedade casa perfeitamente com o consumismo. Esse casamento deu à luz o infinito mercado de experiências sobre a qual se ergueu a indústria do turismo moderna. A indústria de turismo não vende passagens aéreas e quartos de hotel, vende experiências. Paris não é uma cidade, nem a Índia é um país. São ambas experiências cuja realização supostamente expande nossos horizontes, satisfaz nosso potencial humano e nos torna mais felizes. Consequentemente, quanto à relação entre um milionário e sua esposa está passando por um período difícil, ele a leva para alguma viagem cara em Paris. A viagem não é o reflexo de algum desejo independente, mas antes uma crença fervorosa nos mitos do consumismo romântico. Um homem rico no Egito antigo jamais teria sonhado em resolver uma crise de relacionamento levando a esposa para uma viagem à Babilônia. Em vez disso, ele talvez construísse para ela uma tumba suntuosa que ela sempre quis.
Como a elite do Egito Antigo, a maioria das pessoas, na maioria das culturas, dedica a vida a construir pirâmides. Só os nomes, as formas e os tamanhos dessas pirâmides mudam de uma cultura para outra. Elas podem assumir a forma, por exemplo, de uma casa de campo com piscina e grama sempre verde, ou uma bela cobertura com uma vista invejável. Poucas questionam os mitos que nos levam a desejar tal pirâmide. C. A ordem imaginada é intersubjetiva. Mesmo que por um esforço sobre-humano eu consiga livrar meus desejos pessoais das garras da ordem imaginada, eu sou só uma pessoa. Para mudar a ordem imaginada, eu preciso convencer milhões de estranhos a cooperarem comigo, pois a ordem imaginada não é uma ordem subjetiva que só existe na minha imaginação. É antes uma ordem intersubjetiva que existe na imaginação partilhada de milhares e milhões de pessoas. Para entender isso, precisamos compreender a diferença entre objetivo, subjetivo e intersubjetivo. Um fenômeno objetivo existe independentemente da consciência humana e das crenças humanas. A radioatividade, por exemplo, não é um mito. Emissões radioativas ocorriam muito antes de serem descobertas e são perigosas ainda que as pessoas não acreditem nelas. Marie Curie, uma das pessoas que descobriram a radioatividade, não sabia durante seus longos anos estudando materiais radioativos que eles pudessem causar danos a seu corpo. Embora não acreditasse que a radioatividade pudesse matá-la, ainda assim ela morreu de anemia aplástica, uma doença causada pela exposição excessiva a materiais radioativos. Subjetivo é algo que existe dependendo da consciência e das crenças de um único indivíduo. Desaparece ou muda se aquele indivíduo em particular muda suas crenças. Muitos, quando crianças, acreditam na existência de um amigo imaginário que é invisível e inaudível para o resto do mundo. O amigo imaginário existe unicamente na consciência subjetiva da criança. E quando a criança cresce e deixa de acreditar nele, ele some. E tem o intersubjetivo, é algo que existe na rede de comunicação ligando a consciência subjetiva de muitos indivíduos. Se um único indivíduo mudar suas crenças ou mesmo morrer, será de pouca importância. No entanto, se a maioria dos indivíduos na rede morrer ou mudar suas crenças, o fenômeno intersubjetivo se transformará ou desaparecerá. Fenômenos intersubjetivos não são fraudes malévolas nem charadas insignificantes. Eles existem de uma maneira diferente dos fenômenos físicos, como a radioatividade, mas seu impacto no mundo ainda pode ser gigantesco. Muitas das forças mais importantes da história são intersubjetivas, como a leis, dinheiro, deuses, nações. A Peugeot, por exemplo, não é o amigo imaginário do CEO da Peugeot. A empresa existe na imaginação partilhada de milhões de pessoas. O CEO acredita na existência da empresa porque os diretores também acreditam nisso, bem como os advogados, as secretárias, as caixas do banco, corretores, bolsa, revendedores de automóveis, da França à Austrália. Se o CEO sozinho, de repente, deixasse de acreditar na existência da companhia, ele seria levado imediatamente ao hospital psiquiátrico, porque todos trabalham em torno da empresa no mundo inteiro. De maneira similar, o dólar, os direitos humanos e os Estados Unidos da América existem na imaginação partilhada de bilhões de pessoas. E um indivíduo sozinho não pode ameaçar sua existência. Se eu sozinho deixasse de acreditar no dólar, nos direitos humanos ou nos Estados Unidos, não faria muita diferença. Essas ordens imaginadas são intersubjetivas, de modo que para mudá-las precisamos mudar simultaneamente a consciência de bilhões de pessoas, o que não é fácil. Uma mudança de tal magnitude só pode ser alcançada com a ajuda de uma organização complexa, como um partido político, um movimento ideológico ou um culto religioso. No entanto, para construir tais organizações complexas, é necessário convencer muitos estranhos a cooperarem uns com os outros. E isso só acontecerá se esses estranhos acreditarem em alguns mitos partilhados. Daí decorre que, para mudar uma ordem imaginada existente, precisamos primeiro acreditar em uma ordem imaginada alternativa.
Para desmantelar Peugeot, por exemplo, precisamos imaginar algo mais poderoso como um sistema jurídico francês. Para desmantelar o sistema jurídico francês, precisamos imaginar algo ainda mais poderoso, como o Estado francês. E assim sucessivamente. Não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Bem, esse foi o final desse capítulo na página 165. O próximo fala sobre a sobrecarga de memória. Tchau, tchau.